Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou fazer o HTTP GET por ID da entidade user no React. Vou acessar aqui o projeto do React, clicar com o botão direito nele e vou em abrir com code. Com o projeto aberto, vou vir aqui criar a branch git checkout -b feature -45 -show -user. Vou dar um enter. Branch criada, vou vir aqui agora no comandos e adicionar as minhas anotações aqui logo embaixo da opção 43. Então vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Agora vou vir aqui no terminal e dar um yarn start para começar com o servidor. Vou dar um enter. Enquanto vai abrindo aqui, vou minimizar essa janela, vou vir aqui no projeto de back-end, vou dar 2 cliques nele. Com ele aberto, vou clicar aqui dentro da pasta com o botão direito, vou em git bash here e vou clicar. Com o bash aberto, vou digitar yarn dev, vou dar um enter. Com o projeto já funcionando aqui o servidor, vou minimizar essa janela. Aqui também já abriu a página do front-end, vou vir aqui na pasta de back-end, vou fechar essa janela. E aí eu vou ficar só com o navegador aqui aberto com o projeto, que também já terminou aqui de iniciar, e com o back-end. Então o back-end eu vou só minimizar. E aí aqui no employee, por exemplo, se eu vier aqui e der 2 cliques aqui, ele mostra o employee, um usuário do employee. Agora o que eu vou fazer é o mesmo procedimento, só que aqui em users. Quando eu der 2 cliques aqui, ele vai abrir uma opção aqui. Então eu vou vir aqui na parte de front-end. Primeiramente eu vou vir aqui em user list, dar 2 cliques. Aqui dentro de user list, primeiramente eu vou vir aqui logo abaixo dessa opção aqui e vou importar o page CSS. Então eu coloco aqui 2 pontos para ele sair dessa pasta. Vou colocar uma barra para ele achar a opção que tem aqui, ó, que junto com home, aqui tem o home e aqui tem o page, só que aqui não aparece. Então eu tenho que digitar pages dentro da aspa simples. Vamos ver aqui, pages.css, que é esse nome aqui, ó. Então o que eu vou fazer é chamar essa opção que está aqui dentro da opção pages, eu vou chamá-la, que é esse onHoverColor, aqui na parte do user list. Então vou rolar aqui a página, vou vir até esta parte aqui, que é a parte onde cria a linha, que é justamente essa linha aqui. Então observe que aqui eu passando o mouse não acontece nada. Então isso que vai mudar ali. Então logo aqui no local onde começa o mapeamento, eu vou vir aqui nesse primeiro card, vou soltar um espaço aqui e chamar a opção onHoverColor. Vou dar um Ctrl S para salvar. Salvou e eu venho aqui, ó, e agora ao passar o mouse em cima ele faz esse detalhe aqui, ó. Então agora eu tenho que dar 2 cliques e abrir. Para que isso aconteça, eu vou ter que criar aqui também essa opção. Mas antes disso, aqui do lado dessa opção que eu configurei agora, eu vou colocar um style. Eu posso fazer tanto pelo arquivo CSS quanto diretamente aqui pelo style. Para fazer diretamente aqui, eu tenho que colocar 2 chaves
e escrever aqui o que eu quero fazer. Vou colocar um cursor e esse cursor vai ser do tipo pointer. Vou dar um Ctrl S para salvar. Aqui agora também já salvou. Vou vir aqui e observe que o mouse vai mudar, a pontinha vai passar para uma mãozinha. Então esse é o pointer. Feito isso, ele muda e aí você pode dar 2 cliques aqui. Mas para ele valer o efeito de 2 cliques, vou ter que vir aqui novamente e nesse local aqui, desta mesma linha, antes do local aqui do maior que, eu vou colocar um on double click. E aí eu coloco aqui um igual e coloco uma opção aqui para ele chamar uma função. E essa função vai ser a função toShow. Pode colocar o nome que você desejar. Eu vou colocar esse nome toShow. E aí observe aqui que ele pega o U. Então vou utilizar aqui o U.id para ele pegar o ID e enviar como referência, ou seja, é o ID de onde eu vou dar 2 cliques. Então eu não vou salvar aqui ainda, vou vir aqui em cima, porque se eu salvar lá vai dar erro. Vou vir aqui em cima e criar aquela função. Então aqui em cima eu digito const on, na verdade lá eu escrevi toShow, e aqui lá eu passei o ID como referência, que eu recebo o ID nesse local como referência. E aí eu coloco dessa forma que é a arrow function. Por que eu não coloquei o ponto .id igual aqui? Porque esse U é referente ao mapeamento. Então o valor que eu jogo aqui dentro do parâmetro para transferir para cá, aqui eu posso recebê-lo com o nome que eu quiser. Se eu quiser colocar aqui o nome Maria, ele vai receber do mesmo jeito. Só que aí eu coloco o ID, que é só para identificar que o parâmetro que eu estou recebendo aqui é um ID. É somente para o nome ficar bem explicado. E aí aqui eu tenho uma opção aqui em cima, que eu recebo também um parâmetro que vem do próprio sistema, que é o parâmetro history. E aí eu posso utilizá-lo aqui embaixo, ou seja, quando eu der 2 cliques, ele vai chamar o history, e esse history vai adicionar, através do push, o endereço que eu quero acessar, que no caso eu ainda não tenho aqui, então eu vou ter que criar este endereço aqui. Esse endereço fica aqui justamente no roteamento. Vou vir aqui no roteamento e logo abaixo aqui eu vou criar o local para onde eu quero ir, que vai ser uma rota exatamente com o caminho que vai ter o nome de /user-show. E aí eu crio aqui um componente, e aí esse componente eu vou ter que criá-lo ali. Então deixa eu só fechar a tag. Feito o fechamento da tag, eu vou vir aqui, justamente aqui na pasta users, clicar nela, clicar aqui para criar um novo arquivo, e vou criar aqui um componente chamado user-show.js. Vou dar um enter. Aqui agora eu vou chamar o React através de um import. Coloco o import React from. E aí a biblioteca é a React. E eu exporto esse componente. Então eu utilizo o export. Como é apenas um export, eu vou utilizar o default, porque é somente uma vez que vai exportar. E aí eu vou exportar uma função. E essa função tem o nome de user-show, que é o nome que eu coloquei aqui. Você pode colocar o nome que quiser. E aí eu faço um return de uma div
e dentro dessa div eu posso colocar qualquer coisa aqui. Vou escrever essa informação aqui, somente para aparecer quando eu der 2 cliques lá na informação, lá na página. Aqui eu venho aqui, tem que chamar lá o user show. Então chamo user show. Ele vai importar a informação aqui em cima, e aí eu vou dar um Ctrl S para salvar. E agora eu venho aqui, e aqui agora eu coloco justamente esse caminho que eu criei aqui, ó. User show. Vou dar um Ctrl C aqui, vou vir aqui e vou colocar aqui nesse local, dentro dessa aspa simples, com um Ctrl V. Ele feito esse procedimento, eu vou colocar uma vírgula aqui e passar o parâmetro ID. Só que eu vou passar o parâmetro ID dentro de um objeto. Dessa forma assim. Vou dar um Ctrl S para salvar. Feito esse procedimento, agora eu posso vir aqui na página e agora eu dou 2 cliques. Ao dar 2 cliques, ele direciona para o User Show e aqui tem o Hello Show, que está justamente aqui neste local. Então aqui agora eu posso fechar esse roteador aqui, o routes, e aí aqui, ó, quando eu passo esse parâmetro aqui, ele fica armazenado no history. E aí eu posso pegar esse parâmetro justamente aqui, ó. Eu chamo o history. Quando eu chamo o history aqui neste local, eu venho aqui e faço um const. Lembra que eu passei aqui o ID dentro de um objeto? Então eu posso pegá-lo daqui também dentro de um objeto. Então eu coloco dessa forma e eu posso achar esse ID perdido aqui no history, que vai estar localizado dentro do state. Feito isso, ele consegue trazer a informação. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui. E aí, quando ele chegar aqui, eu já vou ter o ID. Com esse ID já em mãos, aí eu posso utilizar o useEffect. useEffect. Ele vai importar aqui em cima. E aí eu escrevo ele dessa forma aqui, com esse parâmetro, a ArrowFunction. E aqui, logo abaixo, eu vou ter uma vírgula e vou receber uma lista de parâmetros também. Só que aqui dentro eu posso pegar esse ID aqui e passar para dentro do useEffect através dessa lista de parâmetros. Então venho e coloco o ID aqui dentro. Feito esse procedimento, o ID já chegou aqui e agora está no useEffect. O que esse useEffect faz? Quando eu clicar e essa página, quando eu estiver aqui no Users, der 2 cliques aqui e ele vier nessa página, ao cair nessa página, ele já ativa o useEffect. Quando ele ativar o useEffect vai pegar aqui o ID que está passado como parâmetro e joga aqui para dentro. Então aqui dentro eu posso utilizar esse ID. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função aqui que ela vai servir para fazer o reload do usuário. Ou seja, esse usuário que eu vou ter que buscá-lo lá no servidor, que é através desse ID aqui. Então agora, esse ID ele vai para cá. Então ele já está aqui. E aí, agora do lado externo do useEffect, eu posso criar essa função reload user. E aí, ao criar essa função, eu vou utilizar o async, porque eu vou lá no servidor. E aí, eu vou receber aqui esse ID, que é justamente esse ID, agora ele vem para cá. Então agora eu estou com o ID aqui nesse local, eu venho e crio a ArrowFunction aqui, e aí eu posso ir lá no servidor buscar a informação. Então eu vou colocar um try-catch para receber, fazer a tratativa se caso der algum erro, e a princípio, se der o erro, eu crio um console aqui, .log, na verdade, .error, e aí eu coloco o error para imprimir
ele vai imprimir justamente aqui no console desse navegador. E aí, voltando aqui, eu vou criar uma opção também para que eu possa utilizar esse erro se caso ele vier a dar um erro. E essa opção eu vou criar aqui em cima, que é um const, vai ser um user error. Vou colocar esse nome, aí eu tenho que colocar aqui um set user error, para eu poder utilizar. E eu vou iniciar essa opção utilizando o use state. Ele vai importar aqui em cima também. Importou aqui. E aí eu vou inicializar com uma string vazia. Fazendo assim, ele começa com uma string vazia. Então, se caso der algum erro aqui, eu venho e seto esse erro na opção user error. Então, o que acontece é que esse erro aqui, ele está sendo setado aqui através do set user error, nesse user error aqui. Então, a partir do momento que der o erro, ele vai alimentar esse user erro aqui, e depois eu posso utilizá-lo aqui no desenvolvimento. E aqui em cima é a opção quando não dá erro, ela dá o sucesso. Então eu vou armazenar o sucesso dessa informação no user, ou seja, o usuário que eu buscar lá no servidor vai chegar e armazenar aqui nesse user. Então eu vou fazer isso usando aqui o await e eu vou criar aqui uma função. Eu vou colocar o nome de getUserById, ou seja, busque o usuário pelo ID, e eu vou passar o ID como parâmetro aqui. Então, feito este procedimento, agora eu tenho que criar isso aqui lá no serviço do usuário. Então, eu venho aqui no User Service, dou 2 cliques aqui, e aí logo abaixo aqui eu crio um export. Como aqui eu já tenho o export lá em cima, eu não preciso colocar o default. Então, eu coloco uma const e crio aqui o nome da função, que vai ser uma função function. Na verdade é uma função error function. E aí eu coloco async, porque já está vindo lá de trás, recebo o parâmetro ID, que também foi enviado, e aí eu crio a error function aqui. E aí no meu normal eu coloco um response, que é para receber a resposta lá do servidor, e aí eu coloco o await, porque ele vai lá no servidor, e então eu utilizo a API Axios para ir na minha API e utilizar um get para ele buscar a informação lá no usuários. Então aqui eu uso o sinal de crase, né? E coloco a barra users, que é o caminho que eu tenho lá no servidor. Isso aqui já foi criado no vídeo anterior. E aí ele passa um parâmetro. E esse parâmetro eu passo aqui dessa forma, que é o ID. E aí logo do lado aqui, como eu preciso, na verdade aqui eu dou um enter aqui, e aí eu coloco um return. E esse return vai ser o response.data, que vai responder com o usuário. Então aqui agora eu vou dar um Ctrl S para salvar. Feito isso, eu já tenho aqui a opção de chamar aqui lá, então eu clico aqui do lado, dou um Ctrl espaço, e aí eu importo ele aqui em cima automaticamente. Se não importar, aí você consegue fazer manualmente o procedimento. E aí aqui, como eu já tenho o usuário, eu posso utilizar uma opção para salvar este usuário, que eu vou criar aqui em cima, que vai ser o const user. Esse user não é o mesmo desse aqui, ele é separado, ele está externo, por isso que eu preciso de criar um set user, para justamente adicionar aquele user aqui dentro. E aí eu crio aqui um useState. Esse useState aqui agora, como eu vou receber um objeto, ele começa com um objeto vazio. E aí eu posso utilizar aqui o set user, dessa forma aqui, para adicionar esse user aqui. Aí é só digitar o user aqui, que ele já vai saber que é aquele user ali que ele vai utilizar. Vou dar um Ctrl S para salvar. Aí aqui logo embaixo, eu vou rolar um pouquinho aqui,
Onde está esse div aqui, eu vou apagar esse que está no meio. E aí vou dar um Enter aqui. E aqui agora eu posso criar um card. Então vou colocar um class name aqui. E aí esse class name eu coloco o nome de card nele. E aí dentro do card eu vou criar uma outra div. E aí também colocar um class name. E nesse class name aqui agora eu vou colocar o card body, que é o cartão, o corpo do cartão. Então se eu já salvar aqui, ele não vai aparecer muita coisa aqui. Posso vir aqui no servidor, olhar aqui e ele apareceu só o card aqui com o corpo. E aí agora eu vou começar a preencher aquela opção lá dentro. Primeiramente o que eu vou colocar aqui é a opção para criar uma codificação. Por quê? Porque eu vou perguntar se existe algum erro. Então eu vou colocar essa constante error aqui. Eu pergunto, existe algum erro? Se sim, ele vai entrar aqui. Se não, ele entra aqui. Então, a princípio eu vou preencher aqui esta opção. E aí eu vou colocar aqui um div. Aqui eu tenho que ter cuidado porque ele não completa. E aí eu coloco esse div aqui. E aqui agora eu posso colocar um H2. O H2 já completa. Então agora é só preencher. Coloco aqui alguma coisa. Que alguma coisa está errada. E aí eu posso notificar o administrador do sistema. É só escrever aqui a informação. E aí ele vai notificar se der algum erro. E eu posso colocar aqui embaixo também, dentro de um parágrafo, o erro em si. Então eu coloco aqui essa chave. E aí eu posso chamar o user error aqui, que ele vai falar qual é o tipo de erro que apareceu. Vou dar aqui tem que ser user error, isso. Vou dar na verdade eu não vou dar um Ctrl S porque ele vai dar o erro. Eu vou preencher alguma coisa aqui dentro primeiro. Então vou colocar aqui um div. E aí sim, agora sim ele parou o erro. Vou dar um Ctrl S para salvar. E aqui agora eu venho e observo aqui, ele continua a mesma coisa, não mudou quase nada, porque ele não deu erro. Se eu vier aqui e no servidor e parar, vou dar um Ctrl C aqui para parar o servidor, e aí o servidor aqui já parou de funcionar. Eu venho aqui e atualizo a página. Aí ele aparece o erro, mas ele não deveria aparecer o erro dessa forma. Ele deveria ter mostrado aqui a informação em cima. Tudo bem, isso aí é algo que pode ser verificado depois. Mas a princípio eu vou fazer aqui a solicitação novamente com o yarn dev para habilitar novamente o servidor. Ele vai aparecer aqui, eu vou dar um minimizar aqui e continuar fazendo o desenvolvimento. Então aqui eu já tenho uma div e dentro dessa div eu vou colocar um class name. E agora nesse class name eu vou criar uma linha. Essa linha eu vou colocar um pad de 2. E aí dentro dela eu vou criar aqui uma outra div. E aí eu vou copiar essa div aqui 3 vezes, que serão 3 colunas. Na primeira coluna aqui da div, eu vou colocar aqui o class name. E aí dentro desse class name eu coloco a coluna, que vai ter um tamanho 4 e uma pad de x 4
e uma pad de Y2. Feito isso, vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui e verificar se já apareceu alguma coisa. Aqui ele apareceu, como não escrevi nada aqui dentro, ele não vai aparecer nada. Então, a princípio eu não vou escrever por enquanto, só vou copiar essa informação aqui. Vou dar um Ctrl C, clicar aqui dentro, um Ctrl V. E aqui eu vou apagar essa opção aqui, deixar só o pad 2 nessa segunda opção, e aí eu copio ela e passo para a terceira também. Vou dar um Ctrl C, vou vir aqui um Ctrl V. E agora eu vou dar um Ctrl S para salvar novamente. Aqui dentro da primeira coluna e da segunda eu não vou colocar nada por enquanto. E aqui na verdade na primeira e na terceira coluna eu não vou colocar nada. Aqui nessa coluna do meio eu vou colocar algumas informações aqui. Só para você ver como que está aqui, ó. Vou colocar um teste aqui e um teste aqui. Dar um Ctrl S para salvar. Eu venho aqui e aí ele aparece. A coluna 1 não vai ter nada, a coluna do meio eu vou adicionar informações e na coluna de cá também não vai ter nada por enquanto. Então eu posso apagar aqui também e deixar só essa aqui, que vai ser onde eu vou preencher as informações. Então, ao chegar aqui nesse local, eu vou criar div. E aí, deixa eu só fechar a div aqui também. Então, ao criar essa div aqui, eu vou... deixa eu só dar um enter aqui no meio. Aqui eu vou criar um card. Então, vou vir aqui, colocar um class name. Colocar um card. Esse card vai ter o fundo primário, com as cores do Bootwatch primário, que é o mesmo Bootstrap, só que mudado, vimos lá em aulas anteriores, e o texto vai ser branco. E aqui dentro dessa opção de card aqui, eu vou criar outra opção, que vai também ter um div, e aí vai ter um class name. Nesse class name eu vou colocar um card header, que vai ser o cabeçalho do card. E aí esse card header eu vou colocar o texto no centro. Com isso eu posso vir aqui nessa opção e preencher. Vou criar aqui um H4. E aí dentro desse H4, deixa eu só fechar ele aqui. Eu vou colocar também um class name. E dentro desse class name eu vou colocar um card do tipo texto. E aí eu posso escrever aqui o número. Aí eu vou colocar aqui user, vou colocar aqui um número. Só apertar aqui a opção para colocar número dessa forma. E aí eu ponho a codificação onde eu trago o user.id. Esse user é justamente esse user que eu criei aqui, que ele foi preenchido aqui. Então esse setUser preencheu esse user aqui e agora eu estou utilizando esse user aqui e pego o ID. Então eu vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Venho aqui e aí já aparece a informação aqui com o ID que eu cliquei. Se eu vier aqui no usuário e clicar nesse primeiro ID aqui, ele vai mudar o ID aqui em cima. Então agora nós podemos fazer a outra parte, que é logo abaixo aqui. Eu vou criar um outro div. E aí eu coloco aqui o div também para fechar. E aqui dentro desse outro div eu vou criar também um class name. E agora dentro desse class name aqui eu vou ter o card-body. E aí eu vou preencher as informações aqui dentro desse card body. Lá no finalzinho também eu vou ter um card header, então eu vou copiar essa informação aqui, que vai ficar logo abaixo do card body. E aí eu posso trocar
informação aqui por footer. Na verdade eu vou ter um card footer aqui embaixo. Então eu tenho o header aqui em cima, o body aqui e o footer aqui, ou seja, o cabeçalho, o corpo e o rodapé. Então venho aqui dentro do body, a princípio, e vou criar aqui dentro um form. E aí, dentro desse form, eu vou criar algumas informações. A princípio vai ser a div. Aqui ele já até preencheu sozinho, não sei por que milagre foi esse. E aí eu vou colocar aqui um class name. E dentro desse class name, eu vou colocar a opção de form-group. Ou seja, que é uma opção que tem aqui também no Bootstrap. E aí, aqui dentro, eu posso criar um label. Esse label, ele tem aqui pelo React, é um HTML4, não é ID. Na verdade, não é for, né? É HTML4. E aqui eu posso colocar o nome que eu desejar. A princípio, aqui, eu vou preencher com o e-mail, que é um nome referente à opção que eu estou puxando aqui. E aí, para eu adicioná-lo aqui ao form group, eu coloco form control label. Aí ele fica adicionado, pega a mesma configuração e aqui, deixa eu só minimizar essa opção aqui em cima. E aí, aqui, né, dentro dessa opção do label, eu posso colocar o e-mail, escrito dessa forma. Eu vou dar um Ctrl S para salvar, vou vir aqui e aqui ele vai aparecer no cantinho a opção escrito e-mail. Logo abaixo desse label, vou criar agora aqui um spam. E aí nesse spam vou colocar aqui um class name e dentro desse class name também vou colocar um form-control. Aqui eu não coloco spam, só deixo form control e aqui eu vou preencher com a informação que eu quero colocar dentro desse spam, que vai ser o user.email. Como aqui ele puxa o ID, aqui ele puxa o e-mail. Agora eu aperto Ctrl S para salvar, venho aqui novamente na página e aqui aparece o e-mail. Observe que aqui eu não consigo alterar a informação, porque é um spam, não é um input, é um spam, e aí eu não tenho como alterar essa informação por enquanto. Para eu alterá-lo, eu tenho que transformar aqui em um input. Por enquanto ele vai ficar assim, que é porque é somente para mostrar. Então se eu vier aqui agora e clicar no 2, ele vem aqui e preenche com 2. Aí voltando aqui, uma outra opção que eu poderia preencher também seria o do password, mas eu não vou colocá-lo aqui. Eu vou copiar essa informação aqui toda e vou colocar aqui dentro do footer esta mesma informação, só que aqui eu vou apertar aqui Alt Shift F e aí ele formata toda a codificação aqui para mim automaticamente. E então aqui logo abaixo aqui nessa opção de e-mail, ao invés de eu ter o e-mail, eu vou ter aqui o created underline at, porque o password aqui em cima eu não vou trazer essa informação, porque eu não acho interessante ficar mostrando o password. E ele será todo criptografado, então isso aí ele vai ficar lá criptografado na base de dados, não vai adiantar nada eu trazer ele para cá. E aí eu vou vir aqui, colocar o created at e vou dar um Ctrl S para salvar. E aqui embaixo, nesse formato aqui, aqui na opção, vou colocar o created underline at. Também já vou fazer o mesmo procedimento aqui, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui embaixo e vou trocar aqui por updated at também. Updated underline at. Aqui também colocar o update e aqui também. Dessa forma aqui, agora eu dou um Ctrl S para salvar. E eu posso vir aqui novamente. E aqui está todas as informações. Observe que aqui está uma numeração. Eu vou mudar essa informação aqui também, fazendo o seguinte. Eu vou vir aqui
E em vídeos anteriores nós já fizemos a solicitação de uma biblioteca que era a Moment. Então eu já vou só puxar ela aqui porque ela já está instalada. Então eu chamo aqui, eu vou importar aqui Moment from, e a biblioteca chama Moment, porque ela já foi instalada, então eu consigo importá-la aqui. Se ela não tiver instalada, aí tem que importar. Aí eu venho aqui agora e troco essa informação que está aqui dentro, ó. Vou dar um Ctrl X para tirar essa informação daqui e colocar aqui deixa eu dar só um Ctrl Z aqui. Ele copiou demais, não era para copiar desse tanto, não. Copiar só o que está dentro. Isso. Agora o Ctrl X. Aí a chave eu deixo e dentro dela eu chamo Moment e abro um parênteses e coloco aqui dentro aquela informação. Aí de fora do parênteses eu clico aqui, escolho From Now e abro e fecho parênteses. Faço o mesmo procedimento aqui embaixo. Salvo aqui essa informação, seleciono, dou um Ctrl X, escrevo Moment e aí eu abro parênteses, Ctrl V para colar a informação aqui, ponto From Now. E aí abro e fecho parênteses. Aí agora eu vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Feito esse procedimento, eu volto aqui e aí muda aqui a informação. Se eu vier aqui, trocar, porque ele também já troca as informações aqui. Então isso aqui já foi colocado há 14 dias atrás, aquele outro já foi há mais de um mês atrás. Então o procedimento de colocar essa informação aqui já está praticamente pronto. Então já consegue manipular essa situação aqui. Então aqui agora o que eu vou fazer, como aqui já está certo, eu vou fechar aqui, nem precisa fechar, mas eu vou fechar assim mesmo. Vou vir aqui no comandos e pegar as informações para poder salvar lá no GitHub. Vou dar um Ctrl C aqui, apertar um S, dar um Enter, e aí eu posso digitar aqui o git add ponto. Vou dar um Enter, vou pegar a informação aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui dentro, vou dar um Enter. Agora eu venho aqui de novo, vou copiar essa informação aqui, vou dar um Ctrl C, vir aqui, dar um Ctrl V e dar um Enter. Procedimento executado, vou vir aqui agora, apertar Ctrl e dar um clique aqui no link. Ao clicar no link, ele vem aqui para a página, abre a opção aqui, aí você pode adicionar uma mensagem aqui, se não quiser, clique em Create Pull Request. Ele vai mudar de página, e você rola um pouquinho, e aqui embaixo ele vai estar a opção Merge Pull Request, você clica nela e clica em Confirm Merge. Feito isso, ele dá o sucesso aqui, aí você pode fechar essa página, pode fechar isso aqui também. E aí é só digitar esta opção aqui, ó, Git Checkout Main. Então vem aqui, coloca essa informação, dou Enter. E agora eu digito Git Pull, dou Enter. Com isso está finalizado mais o procedimento de uma tarefa. Posso clicar aqui para abrir aqui o meu menu. E aqui já está falando que já foi atualizado. Então nesse ponto aqui já está atualizado para fazer aquela verificação. Posso vir aqui também, finalizar com um Ctrl C aqui essa janela. Posso fechar. E se eu quiser também eu posso fechar essa janela aqui. Então está finalizada a tarefa de verificar a informação pelo ID lá no servidor. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.